Questão 16, primeira questão do vestibular de 2021 da UFMS. Ela tem um textinho e como a ideia do canal é sempre passar como fazer uma questão durante a prova, tentar executar no menor tempo possível e da maneira mais eficiente, a gente vai direto para o enunciado. Se necessário, a gente retoma a leitura da questão por completo. Considerando que R seja a medida do raio da circunferência que envolve os hexágonos regulares na figura anterior, é correto afirmar que cada um deles tem perímetro igual a... Para a notação de perímetro que a gente usa na matemática é 2π. No caso eu coloquei 2πh para lembrar que é o perímetro do hexágono. Então, como que a gente vai calcular o perímetro do hexágono? Se eu colocar que cada lado do hexágono vale x, por ele ter 6 lados, o perímetro dele fica como 6x. Onde x é o lado do hexágono. Como que a gente consegue criar uma relação? Porque se a gente prestar bem atenção, as respostas elas não estão em função de x, elas estão em função de r. X é uma variável que eu criei, eu vou ter que relacionar o x com r. Para isso, eu vou ter que traçar alguns segmentos dentro da figura original. E isso acontece bastante dentro da prova da UFMS, na real, em qualquer prova de geometria. Não pode ter medo de traçar a figura, de começar a desenhar nela, rabisca. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi traçar o raio. Isso em vermelho. Aqui eu vou supor que é o centro. Essa distância aqui é o raio. Como eu já falei que cada lado do hexágono é x, então essa medida aqui também é x. E para fechar o triângulo, que a nossa ideia vai ser tentar criar uma relação entre r e x, eu vou forçar esse segmento aqui, ó. Vou traçar ele. Essa distância aqui também é x. E essa distância, que é a grande chave da questão, provavelmente, é perceber que aqui também vale x. Por quê? A propriedade que eles estão pedindo é a propriedade dos triângulos equiláteros que compõem o hexágono regular. Dentro de um hexágono regular existem 6 triângulos equiláteros. E por conta disso, na hora que eu traço esse segmento, aqui vale 60 graus e aqui vale 120. E como a soma dá ângulo raso, então está tudo alinhado, o que prova que isso daqui de fato é um triângulo, RX e 2x, com aqui valendo esse ângulo valendo 120 graus. Então, para destacar o triângulo que eu criei, é esse triângulo aqui, ó. R dois x e x, com um ângulo de 120 graus, oposto a R. Agora, para criar essa relação entre x e r, como a gente tem um triângulo completo com seus lados e um ângulo, basta aplicar o teorema dos cossenos. Lembrando que para aplicá-lo, nós precisamos tomar o lado oposto ao ângulo e elevá-lo ao quadrado. Os lados adjacentes elevados ao quadrado, menos 2 vezes cada um dos lados, vezes o ângulo entre eles, cosseno de 120. Bem, continuando esse desenvolvimento, r ao quadrado, x ao quadrado, 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é a mesma coisa que menos meio. Ele vale menos meio. Que é o mesmo que o cosseno de 60, que seria meio, só que trocando o sinal, porque está no segundo quadrante. E agora a gente pode juntar tudo. Tudo que tem x fica assim.
r ao quadrado igual a 5x², menos 4 vezes menos meio dá 2 positivo, 2x². E aí a gente chega aqui, r ao quadrado vale 7x². Essa é uma questão de geometria, então não tem tanto problema a gente ficar discutindo se o x é positivo ou negativo, a gente sabe que o x tem que ser positivo. Então essa equação do segundo grau aqui, na variável x, ela tem como raiz desejada, vou colocar dessa forma, a raiz positiva, que seria r ao quadrado sobre 7, isso tudo dentro da raiz, e aí sai que x vale r sobre raiz de 7, que é a mesma coisa que racionalizando a expressão, raiz de 7 r sobre 7. Então achamos a relação do problema que precisava, que a gente criou no início da questão. Agora, para descobrir o perímetro, basta multiplicar por 6. E assim a gente encontra a alternativa correta. 6 raiz de 7 sobre 7r, que seria a alternativa E.